Oi pessoal, bom, vamos lá para mais um tópico. Esse na verdade é o último tópico que a gente vai ver. Provavelmente deve estar aqui mais um ou dois, né, no máximo 3 vídeos, mas tentar ser bem objetivo, tá? Bom, intervalo de confiança, né, sendo bem prático, basicamente o que a gente vai precisar calcular é exatamente, né, o intervalo que vão ficar os valores. Basicamente a gente vai precisar fazer uma probabilidade aqui, né? A gente vai ter uma referência ali, né? Uma média, por exemplo, um x barra, que a gente vai precisar subtrair um erro. E aí, isso aqui vai estar, né, entre um parâmetro θ qualquer. E a gente vai ter que somar esse erro. Então, nada muito mais complicado que isso, tá? O que a gente vai precisar saber, então, é só entender qual que é esse erro para a gente somar, subtrair e somar, tá? De uma média, pode ser uma variância, um desvio padrão, tanto faz. Aí o professor vai falar, mas, né, no geral o que a gente faz é isso, né? Pegar uma média de um valor e subtrair um erro e somar um erro, né? Para quê? Para a gente poder ver o intervalo que está esse parâmetro θ aqui. Beleza? A gente pode fazer isso por dois caminhos, né? Pode ser por duas distribuições que o professor colocou, pode ser a binomial ou a normal, mas também aqui não vem ao caso, conforme a gente for fazendo os exercícios eu vou falando melhor, tá? E também assim, o professor colocou ali três valores, né, de fórmulas para esse erro, mas basicamente o que ele tem utilizado mais é um erro que ele colocou ali como conservador. Só pra gente poder colocar todos aqui também, que eu acho que na prova não dá pra saber qual que ele vai cobrar. Provavelmente ele deve cobrar esse que é o que ele usou, mas a gente vai ter um ali pra binomial. Então, só colocar aqui um da binomial, que vai ter parâmetros n e θ. E provavelmente quando ele falar que é uma distribuição binominal e ele quiser calcular o erro, né, talvez ele escolha por essa daqui, mas de novo, a gente não tem exercício com ela aqui por enquanto, então não necessariamente a gente vai usar ela. A gente também tem uma outra que é com a normal. Lembrando que a normal tem parâmetros μ e σ2. A fórmula para esse erro aqui da normal vai ser um parâmetro z, né, um número z, vezes a raiz de x barra 1 menos x barra sobre n, tá? E, na verdade, o que a gente de fato vai usar aqui mais é um que ele chamou de conservador. Não é uma distribuição isso, né? Mas ele deu o nome de conservador, que é essa fórmula aqui, né? Do erro ser igual a um número z, que é a raiz de 1 sobre 4 vezes o n. Isso aqui é o que de fato a gente vai usar ali nos exercícios. E o que eu chutaria que ele vai provavelmente cobrar na prova. Bom, legal. Só explicando, esse z aqui é um valor que a gente vai descobrir, que ele está relacionado a uma tabela, né? Eu até coloquei a tabela aqui no começo, para depois explicar melhor como ela funciona, mas basicamente ela começa pelos valores da coluna. Então, vamos supor, se a gente quiser achar o número 0,02. Então, esses dois primeiros números aqui, 0,0, a gente localiza pela coluna. Então, ó, 0,0, que é isso aqui. E aí o 2, a gente vem aqui, ó,
que é o que vai estar 0,02. Aqui, ó, 0,02. Então, o número que a gente escolheria seria esse aqui, ó, que é como se fosse um match, né, dessa linha com essa coluna. Só fazer mais um aqui, depois a gente vai fazer outros, mas se a gente quiser encontrar, por exemplo, 2,09. Então, a gente vai procurar o 2,0 aqui. Aqui, ó, 2,0. 2,0 e o 9 aqui, né? Ó. Então é alguma coisa 9, né? Então aqui a gente pode ver que é alguma coisa 9 aqui, ó. 0,9. Tá? Lembrando que o importante é esse último número aqui, ó. Tá? Não é que tudo vai ser 0,09. É como se fosse uma soma, né? De 2,0 mais esse 0,09, que dá 2,09. Então a gente faz tipo um cruzamento, né, dessa linha aqui com essa coluna. Ó, chegou nesse aqui. Beleza? Só caso alguém tenha alguma dúvida em relação à tabela, é normal. Lembrando que o professor pediu pra gente levar, né, no dia da prova. Eu acho que essa aqui é o suficiente. Bom, beleza. E aqui também eu acho que é importante só destacar que a gente vai muitas vezes precisar olhar ali pro gráfico. Só dando um exemplo aqui de gráfico. Por exemplo, quando a gente tiver, vamos supor, uma variância assim, né? Se a gente fizer a distributiva, isso aqui vai ficar θ menos θ ao quadrado. Essa fórmula aqui, o que significa, né? É como se fosse, né, um x menos x ao quadrado. Só que é a fórmula de uma parábola, né? Como o maior valor aqui, né, o quadrado está negativo, então é uma parábola virada para baixo. Ou seja, é como se fosse uma parábola assim, né? Ó. Eu sei que começa no zero, por quê? Porque se eu fizer isso aqui igual a zero, né? Eu sei que os dois valores têm que ser ou iguais ou zero, né? E a gente pode calcular ali também, né, a questão do vértice da parábola. Mas são contas mais complexas que a gente não precisa ver aqui, mas basicamente nesse tipo de parábola a gente vai ter ali o meio e 1/4, né, sendo aqui o máximo. Isso aqui é importante pra gente. Tô sendo bem rápido aqui o objetivo, porque esse aqui não é exatamente o foco. E também vai ter aquele outro gráfico lá que a gente vai usar bastante, que é o da distribuição. Eu vou só fazer um exemplo aqui também, mas a gente vai ver melhor depois também, só pra gente poder ver como é que ele funciona. Mas é aquele gráfico que o professor tem falado bastante do z, né, que corta aqui na metade, em que metade de todo esse lado aqui vai ser menos z, né, e todo esse lado aqui, né, vai ser na verdade, todo esse vermelho aqui, né, vai ser um gama, e a gente vai encontrar um parâmetro aqui específico, que de um lado vai ser menos z, de outro lado vai ser z. Se aqui for tipo menos 1, aqui vai ser 1. E depois a gente vai ter que calcular aqui quanto que é tudo isso, né? Ou metade disso, né? Metade desse lado e metade desse lado. E depois fazer o todo, né? Que é todo esse valor aqui, menos até esse 1 aqui, por exemplo, né? Que é o quanto que a gente vai precisar achar lá na tabela daquele z. Mas depois, na hora que a gente for usar, a gente
a gente ver com mais calma como funciona. Bom, muito bem, então vamos fazer um primeiro exercício aqui, que é até um exercício que o professor deu lá de fato para a gente encontrar um valor. Então vamos supor que a gente tem ali um valor de n igual a 784, pensando que aqui são pessoas entrevistadas. Então a gente sabe que para as pessoas entrevistadas, né, a gente tem um total disso, e aí vamos supor que a gente quer saber um sim ou não dessas pessoas entrevistadas. Por exemplo, você vai votar no candidato A, né? Então, por exemplo, vota em A, e aí algumas vão falar sim e outras vão falar não, né? Considerando que não existe a resposta talvez aqui. Então a gente vamos chamar os que responderem sim como um X. Tá, então X pessoas responderam sim. Tá, vamos falar que, por exemplo, tem a X1 pessoa, tem a X2 pessoa, e cada um desses X considera que é um sim. Então, sim, sim. Então, os XI vão ser, né, pessoas que respondem sim. Né? Por que isso é importante? Porque a gente vai precisar somar essas pessoas. Então, aqui, um dado do exercício, né, ele vai ter que falar quantas pessoas responderam sim. Vamos supor que responderam sim 196 pessoas. Tá? E aqui é bem simples, pessoal. Se 196 responderam sim, quantas que responderam não? Bom, é o total de pessoas, que é N, menos esse somatório que responderam sim, né? Então, 784 total, menos 196 que falaram sim, que a gente vai ter o total que falaram não. Né? Nesse caso, 588. Então, aqui é o sim e aqui é o não. Legal. Então, quais são os dados do exercício? Quantidade de pessoas e quantidade de pessoas que responderam sim. Aí ele pode querer quantos que falaram não. Então, que falaram não foram 588. Beleza. E aí outra pergunta que ele pode fazer é, por exemplo, o intervalo de confiança que a gente pode estabelecer aqui. Então, qual que é o erro, né? Qual o erro para... Vou colocar aqui direto gama igual a 0,95, que é como se fosse com esse parâmetro aqui, né, de 95%, né, qual que é o erro dessa amostra. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente vai usar aqui? A gente sabe que a fórmula do erro que a gente vai usar vai ser aquela conservadora. Então, a gente vai precisar calcular esse z, que vai ser a raiz de 1 sobre 4n. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar. O que esse gama aqui está falando pra gente? Esse gama aqui é o que vai falar pra gente qual que é esse z. Então, tendo o valor de gama, o que a gente faz? A gente vai lá na tabela e vê quanto que é o valor desse z. Então, gama é 0,95. Então, vamos lá na tabela. A gente vai ter que achar aqui o valor desse z. Lembrando que o que é o z e o que é o gama, né? O que está aqui dentro, tá, são os gamas. E o que está nas linhas e nas colunas é o valor de z. Tá? Eu acho que isso já dá uma clareza maior para quem tem alguma dúvida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o valor de gama, certo? Aqui, 0,95. Então agora a gente tem que achar o de z. Vamos ver quanto que é aqui dentro
Onde que está esse 0,95, né? Se vocês procurarem, não tem aqui 0,95, porque a nossa tabela só vai até esse 0,4990, né? Começa em 00, vai aumentando e chega no máximo nesse 4. É porque essa aqui a gente está vendo só um lado da tabela. Isso aqui é como se fosse uma tabela só de um lado, né? A gente não tem o todo da tabela. Então o que a gente precisa fazer aqui é ver metade desse valor, porque a gente só tem metade da tabela. Então a gente tem que pegar esse gama aqui, dividir ele por 2. Se a gente dividir por 2, vai ficar 0,475. Então vamos ver aqui. 0,475, onde que tá? 0,475, ó. 0,475. O que significa? Isso significa que nessa linha e nessa coluna tá o valor do Z. Então, lembrando que o Z sempre começa por essa parte aqui, né? Eu chamo de coluna, mas na verdade são as linhas, né? Sempre começa por essa parte aqui, essa parte esquerda. Então é 1,9 e continua aqui, ó. O último número aqui, que é o que conta, é o 6. 1,96, que é o que dá nesse lado. De novo, só para caso alguém não tenha entendido, né? O que é isso, né? É o Z igual a 1,9 mais isso aqui, 0,06. Bom, 1,9 mais 0,06 vai dar 1,96. Esse aqui é o valor do Z. Então esse é o Z para 0,47 no gama. Lembrando que esse aqui é o gama. Beleza? Então a gente já tem o valor do Z. Então aqui o nosso Z para 0,475 é igual a 1,96. Bom, e aí basicamente acabou, né? A gente sabe que o N é 784. Então o Z é 1,96 vezes a raiz de 1 sobre 4 vezes 784. Que isso vai dar aproximadamente 0,035. Então tá, esse aqui é o valor do erro. Mas tá, o que a gente faz com isso? A gente achou o erro. Naturalmente, né, o professor deve perguntar também, então qual é o intervalo de confiança? Então qual é o... Vou chamar de C, tá? Que é intervalo de confiança. Então, a gente pode falar aqui, o que é o intervalo de confiança que a gente estava falando, né? É a probabilidade. É aquela probabilidade do x barra menos o erro, tá entre um parâmetro, esse é o x barra mais o erro. Para não colocar assim em termos de probabilidade, o que muitas vezes a gente faz é de fato chamar isso de intervalo de confiança, que a gente tira esse parâmetro θ aqui que a gente nem sabe quanto que é. Então a gente fala que é um intervalo de confiança que vai de um x barra menos um erro até um x barra mais um erro. Última coisa que a gente precisa saber aqui é quem que é o x barra, né? Então o x barra, lembra que é a somatória, né, de um xi sobre n. Por quê? Porque é uma média, né? Aqui a gente vai somar o x1 mais x2 mais até um xn dividido por n. Quem que é esse x aqui no caso? Lembra que aqui é quem respondeu sim. Então, quantas pessoas responderam sim? Ó, a gente viu aqui, né? 196 pessoas responderam sim. Então é 196, que é o somatório de pessoas que responderam sim, dividido pelo total, 784. Né? Se a gente fizer essa conta, vai dar 0,25. Bom, aí acabou realmente, né, o exercício. Que a gente vai saber que o intervalo de confiança, então, vai ser
0,25 menos o erro que a gente calculou, que era 0,035 e essa média 0,25 mais esse erro 0,035. Então agora é só fazer a conta. Isso vai dar 0,215 até 0,285. Ou em termos de porcentagem, né, só a gente pular duas casas aqui, 21,5% até 28,5%. Isso é o intervalo de confiança. Beleza? Bem simples, rápido, objetivo. Vamos supor que agora ele fala assim... agora ele quer saber qual o intervalo de confiança para um gama de 0,90. Agora a gente sabe fazer, né? O que a gente precisa primeiro calcular é o erro, que é o Z vezes 1 sobre 4N. De novo, por que eu não estou usando aquelas fórmulas, outras fórmulas do erro? Porque aqui a gente não sabe a distribuição. Porque aqui provavelmente o professor vai querer que a gente faça no modelo conservador. Então por isso que a gente usa muito essa fórmula desse erro aqui. Legal, mas para isso primeiro a gente precisa saber quanto que vale o Z. Mas a gente sabe que o gama, na nossa tabela, a gente não tem tabela de 0,90. Então a gente tem que procurar metade dele. Então a gente tem que procurar o 0,90 sobre 2, que vai dar 0,45. Então vamos lá na tabela. Ó, 0, então agora a gente quer achar um gama para 0,90. Na tabela não tem, então a gente vai fazer só para metade da tabela, 0,45. Onde que está 0,45 aqui? 0,45. Olha, a gente não tem exatamente 0,45, a gente tem 0,4495 e 0,4505. Aqui, tanto faz escolher ou esse, né? Porque aqui na linha vai ser a mesma, né? Vai ser 1,6, aí vai ser 1,64 ou 1,65. Tanto faz, qualquer um dos dois, né? Eu aprendi a sempre escolher o menor, mas, de novo, tanto faz qual que você escolhe. Então, para esse gama aqui, 0,45, o Z vai ser 1,64 ou 1,65, tanto faz aí, qualquer um dos dois. De novo, eu escolho o menor, né, mas tanto faz. Então, o Z é 1,64. Então, o Z é 1,64. Então, beleza. Então, o nosso erro vai ser 1,64 vezes a raiz de 1 sobre 4 vezes 784. Isso aqui vai dar 0,029. Tá, então ele quer o intervalo de confiança. Agora a gente já tem um erro, então o intervalo de confiança, a gente sabe que é um x barra menos um erro, x barra mais um erro, ou seja, o intervalo de confiança. A gente já calculou o x barra, né? Então por isso que eu não vou fazer aqui de novo, mas o x barra é 0,25 menos 0,029, que vai até 0,25 menos, mais, né? 0,029. Ou seja, o intervalo de confiança vai ser 0,221 até 0,279.
E aí poderia falar em porcentagem também, né? 22,1% até 27,9%. Beleza, eu acho que o mais importante é isso, né? O que a gente pode fazer aqui é um outro exemplo. Por exemplo, ele vai dar um exercício lá que o erro vale 2%, o gama vale 0,95 e ele quer saber quanto que é o n. Tá, então ele vai falar assim, o erro da amostra é de 2%, com um gama de 0,95. Calcule a quantidade dessa amostra. Legal. Então aqui a gente sabe que a fórmula do erro é o z de um gama vezes a raiz de 1 sobre 4n. A gente tem aqui o e, a gente tem o gama, que dá para descobrir o z, né? E só falta o n. Então aqui nossa incógnita vai ser o n. Aqui a gente tem que isolar, né, esse n. Muito bem, então o que a gente pode fazer aqui para isolar o n? Aí tem várias fórmulas, né, mas o que eu gosto de fazer é, como esse z aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar e sobre z gama igual a raiz de 1 sobre 4n. Para tirar essa raiz, eu multiplico dos dois lados, quer dizer, eu levo ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar e sobre z gama ao quadrado igual a 1 sobre 4n. Como esse 4 está dividindo aqui, eu passo para o outro lado, lá para cima, multiplicando. Então vai ficar 4 vezes e sobre z gama ao quadrado igual a 1 sobre 4n. Desculpa, sobre n. Depois a gente pode inverter aqui, mas só para não ficar muito complexo, a gente pode manter assim, fazer as contas e depois a gente coloca o n lá para cima. Bom, mas então vamos achar aqui primeiro para o gama que vale 0,95, quanto que vale o z. A gente sabe que não tem esse gama 0,95, então a gente divide por 2. Que vai dar 0,475. A gente já viu quanto que vale esse z lá na tabela, né? 0,475 era 1,96. Então a gente já tem aqui basicamente todos os valores, né? 4 que multiplica dos 2%, né, que é 0,02, que divide 1,96. Tudo isso ao quadrado. Igual a 1 sobre n. Bom, aqui é contínuo, né? Não vou perder tempo com isso também. Mas no final o n vai dar aproximadamente 2.401. Então a amostra tem que ter 2.401 total de pessoas, né, respondendo, para que um erro tenha 2% com esse nível de confiança aqui, né, de 0,95. Bom, eu acho que o principal dessa parte de intervalo de confiança é isso. Vamos fazer mais um aqui, porque eu acho que foi bem rápido. Vou fazer mais um exercício. Exercício 3. Vamos supor que a gente precisa achar um n de novo, sendo que um erro ele tem que ser menor ou igual a 0,015 com um gama de 0,90.
Bom, de novo, a gente sabe que a fórmula do erro aqui é aquela z de gama vezes a raiz de 1 sobre 4n. Então a gente tem que saber quem que é o n, mas antes disso a gente pode saber aqui quem que é o z desse gama. A gente sabe que não tem esse gama lá na tabela, então a gente vai pegar a metade dele, que é 0,45. Então o z de 0,45 a gente já viu que era 1,64, né? 1,65. Vou até pegar 1,65 agora, porque tanto faz qualquer um dos dois. Na prova o professor tem que considerar os dois, porque não tem um valor certo aqui. Muito bem. Então, a gente agora pode calcular o n. Então, a gente sabe que o e é igual a z gama vezes a raiz de 1 sobre 4n. Aí vocês veem que é a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Vou passar esse z dividindo raiz de 1 sobre 4n. Vou levar os dois lados ao quadrado. E sobre z gama ao quadrado igual a 1 sobre 4n. Vou passar o 4 multiplicando. E sobre z gama ao quadrado igual a 1 sobre n. Então, substituindo os valores, a gente vai ter 4 vezes o erro, né, que era 0,015 dividido por 1,65 ao quadrado igual a 1 sobre n. E aí, de novo, não vou perder tempo com as continhas aqui, mas o n vai dar 3.025, né, aproximadamente. Se você escolheu 1,64 para o z, não tem problema também, porque eles são bem próximos. Bom, e aí, uma outra pergunta que ele pode fazer aqui é, por exemplo, se ele der um n de 3.000 e ele falar que um total de pessoas que se responderam lá uma resposta específica foram 630, ele quer o intervalo de confiança para uma amostra que ele considera ali que ele quer o gama de 0,90. Tá bem? Tranquilo, né? A gente sabe que para calcular o intervalo de confiança, a gente tem um x barra menos um erro e um x barra mais um erro. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode descobrir aqui é, por exemplo, o x barra. A gente sabe que o x barra é a somatória do xi sobre n. Xi ele já deu aqui a somatória, né? 630. O n ele deu também 3.000. Isso vai dar 0,21. Então a gente já tem o x barra. O erro, a gente sabe que é o z vezes 1 sobre a raiz de 1 sobre 4n. A gente, de novo aqui, ele deu o gama, a gente não tem esse gama, a gente faz o gama sobre 2, que vai dar 0,45, que vai chegar num z de 0,45 de era 1,64, né, 65. Vamos colocar 65 aqui de novo. Então vai ficar 1,65 vezes a raiz de 1 sobre 4 vezes 3.000. Ou seja, o erro vai dar 0,015. Se eu não errei em conta, né? Se eu tô conferindo aqui. É, porque o de cima também, né? Foi a mesma coisa, por isso que deu esse valor. Ou seja, o intervalo de confiança, agora a gente pode fazer ele, que é esse 0,21
menos 0,015, 0,21 mais 0,015. Ou seja, o intervalo de confiança vai ser de 0,195 até 0,225. Vocês vão ver que até na resposta, né, ele colocou assim, né, 0,195, que está entre um Z qualquer, 0,225, mas assim, tanto faz, porque esse menor aqui é porque ele não especificou, né, exatamente qual que era o valor do erro aqui em cima, né? Ele falou que era 0,015, né? Menor ou igual, mas também, o que eu falei, pessoal, na prática não vai fazer muita diferença. Beleza? Então, vamos fazer só mais um exercício aqui e a gente já fecha essa parte. Então, terceiro exercício. Sempre vai ser o mesmo esquema, né? Vamos falar que ele... Aí, de novo, ele vai falar, né? Nesse caso, ele está falando que é um θ ali específico, que tem uma distribuição, né? Que segue a distribuição binomial. Então, a gente sabe que quando for binomial, só ficar atento que o erro vai ser o z de um θ1 menos θ sobre n, tá? Então, só ficar esperto que isso aqui muda. Então, aqui nesses que a gente falou até agora, nunca falou nada sobre distribuição. Então, por isso que a gente sempre usou esse conservador. Mas se ele falar que é normal ou binomial, sempre precisa tentar isso aqui, né? Então, ele vai falar ali que uma... vamos colocar aqui uma letra A. Ele vai querer saber quanto que é um tamanho de amostra para um erro de 0,03 ou 3%, com um gama de 0,95. Bom, aqui tranquilo, né? A gente já fez ali algumas vezes. Só tomar cuidado aqui porque como ele não falou especificamente ali qual que é o valor de θ, a gente não tem um valor de θ, certo? Então a gente teria duas incógnitas. Nesse caso específico, como a gente não tem o valor de θ, a gente pode desconsiderar essa fórmula e pode usar a conservadora, né? Que lembra que a conservadora é o z vezes 1 sobre 4n. Por que eu vou usar ela agora? Porque eu só tenho dois valores, né? Eu só tenho o z, que a gente consegue descobrir aqui, e o erro. Mas e quem que é o θ? Eu não sei quem que é o θ. Ele fala que o θ é uma proporção, né? Uma proporção. Agora, quanto que é, eu não sei. Na letra B, ele vai falar qual que é esse θ. Aí a gente consegue calcular. Mas nesse caso, por mais que ele fale que é uma binomial e o erro seja assim, a gente não tem o valor de θ. Como não tem, a gente vai pela conservadora. Bom, então, aqui a gente sabe que o z, né, lembrando que aqui a gente faz a metade, né, então 0,475, que a gente viu que era 1,96. Então agora a gente já consegue calcular aqui o n. 0,03 igual a 1,96 vezes a raiz de 1 sobre 4n. Aí a gente faz toda aquela questão, né, de... Eu fiz antes aqui as fórmulas. Manipulei aqui as fórmulas antes. A gente pode até manipular também. Eu coloquei direto os valores, mas a gente pode manipular, né? Pode passar isso aqui dividindo. Vai ficar E sobre Z gama, raiz de 1 sobre 4n. 4 vezes o E sobre o Z gama ao quadrado igual a 1 sobre n.
Aí substituindo os valores, 4 vezes o erro, que é 0,03, sobre 1,96 ao quadrado igual a 1 sobre n. Então, aqui, lembrando que é só fazer a divisão, elevar ao quadrado, multiplicar por 4, e aí depois você vai jogar para cá esse valor, jogar o n para cima. Tá, eu acho que isso é relativamente fácil, por isso que eu não estou fazendo aqui, pessoal. Nesse caso o n vai dar 1000 e aproximadamente, né, 1068, 67. Só para desencargo de consciência, para quem não conseguiu fazer essa conta aqui, vou fazer ela aqui um pouquinho mais detalhada. Ó, o que eu faço aqui primeiro é, faço essa divisão na calculadora, então vamos fazer aqui, ó, 0,03 dividido por 1,96. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,015 e uns quebrados ao quadrado, igual a 1 sobre n. Aí faço isso aqui ao quadrado agora, 0,015 ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes 0,000225 igual a 1 sobre n. Isso aqui vezes 4 vai ficar 0,0009 igual a 1 sobre n. E aí eu passo o n lá para cima e esse aqui eu passo aqui para baixo. Então vai ficar n igual a 1 sobre 0,009. E aí eu faço essa divisão. Aqui no meu até deu diferença, porque eu arredondei aqui para 3. Acho que o professor deve ter arredondado também. O ruim desses cálculos muito grandes é isso, né? Mas, de qualquer forma, 0,03 dividido por... porque é por causa dos quebrados aqui, né? Se vocês forem com os números completos aqui, sem quebrar, né? Sem diminuir eles assim, no fundo vai dar... Ó, aqui na verdade vai dar 2, 3, né? 2, 3, 4, 2... Né? Aqui vai dar 0,15, 3... mais um monte de números. O importante é não quebrar os números assim, né? Porque no fundo esse aqui vai dar 0,09371 mais um monte. E isso, assim, dividido por isso vai dar 1067,111. E aí a gente pode arredondar para 1068. As continhas chatas aqui, mas é só a gente não arredondar de cabeça, deixar eles completos, que a gente consegue chegar nos valores corretos, tá? Senão dá uma diferença muito grande. Bom, beleza. Então a gente chegou ali no valor de n, que era a primeira questão. Aí, uma letra B aqui, aí sim ele pode falar ali, por exemplo, quanto que é um valor de um θ. Ele pode falar que, considerando um θ maior ou igual a 0,65, quanto que é esse n agora? Bom, já que ele deu o parâmetro, né, da proporção, né, de 65%, aí sim a gente faz sentido
a gente usar o erro como de fato ele é, que é aquele θ 1 menos θ sobre n. E aqui é a mesma, aqui não muda nada, é a mesma coisa, né? Lembrando que o gama é aquele lá que ele passou, né, de 0,90 ainda, e o erro ainda é aquele também que ele passou de 0,03. Tá, ele só quer saber quanto que é esse novo n com essa nova proporção aqui. Então, vamos lá. Aqui, de novo, não muda nada, né? A gente pode jogar esse z dividindo, que vai ficar a raiz de θ1 menos θ sobre n. Pode agora tirar a raiz quadrada dos dois lados. θ1 menos θ sobre n. Bom, acho que a gente pode fazer as contas assim e depois a gente continua manipulando. Bom, o erro a gente sabe que é 0,03. O z, né, lembrando que é o z da metade, que vai dar 1,96. 1,96 tudo isso ao quadrado. Quem que é o θ? O θ é 0,65. 0,65, 1 menos 0,65. Tudo isso sobre n. Então, a gente já viu quanto que dá esse número aqui. Que vai dar aquele número meio ruim lá, né? De 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 2, 7, 7, 4. Isso aqui vai ficar 0,65 vezes 1 menos 0,65 é 0,35 dividido por n. Aí acho que agora fica fácil, né? Jogar isso aqui pra cá e isso aqui pra cá. Então o n vai ser igual a... A gente pode até multiplicar esses dois também, né? 0,35 vezes 0,65, que vai dar 0,2275 dividido por esse número grandão aqui. 2, 3, etc. Se fizer esse dividido por esse, vai dar ali, né, mais ou menos 971,07, que a gente pode até arredondar para cima, né, 0,972. Então esse aqui é o novo n que a gente precisa obter para que tenha essa proporção com esse erro e com esse gama. Beleza? Eu acho que o principal é isso. A gente poderia também fazer um intervalo de confiança aqui, mas como a gente já fez algumas vezes, eu acho que não precisa. Bom, eu acho que é isso. Aí no próximo a gente continua aqui intervalo de confiança com mais algumas regrinhas. Valeu, pessoal. Até mais, um abraço.